Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos no estudo da lição 3, vamos agora ao item 9. A Bíblia é a palavra de Deus. No livro de vocês aí está na página 58, né? Pois bem, então a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, a Bíblia como palavra de Deus, principalmente, significa ela trazer uma mensagem que muda o caráter do homem. Eu falei em um outro ponto para vocês que a Bíblia ela é o livro mais lido, ou seja, a pessoa lê e não se cansa. Tá bom? Então, além desse efeito benéfico na alma do homem, a Bíblia ela também muda a vida do homem, porque nós conhecemos história de pessoas como Saulo de Tarso, e na vida também nós vemos pessoas se converterem, pessoas que eram pessoas problemáticas para a sociedade, pessoas violentas, pessoas que matavam, né? Porque você, para tirar a vida de outra pessoa, tem que ter, eu acredito que tem que ter uma frieza muito grande. Eu nunca passei nem perto de tirar a vida de uma pessoa, né? Então tem que ter uma frieza muito grande. E eu aproveito até para contar um exemplo. Uma vez aconteceu na sala do seminário, no curso presencial no Bethlehem, primeiro dia de aula, eu me apresentei, os alunos se apresentando, e dois alunos, um ficou olhando para o outro, dizendo: eu conheço essa pessoa. Se encontraram na sala de aula um ex-assaltante de banco e um ex-exterminador de traficantes e de ladrões em geral, né? Principalmente ladrão de banco, eles perseguiam muito. Ele fazia parte de grupo de extermínio. E eles se conheciam, ele procurava esse ladrão de bancos para matar, e o ladrão de bancos sabia desse policial, né, e também queria matar ele. Eles se encontraram na sala de aula, e aí foi algo totalmente diferente. Um hoje é missionário, outro pastoreando a igreja, né? Então trabalharam juntos na igreja como se fossem amigos antigos. O problema que eles tiveram no passado fez com que eles se tornassem amigos, eram os grandes amigos dentro da igreja. Então se encontraram ali dentro do seminário. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a palavra de Deus, além da Bíblia ser o livro mais lido, ela como palavra de Deus, ela faz algo no homem que nenhuma ação humana pode fazer. Eu vi certa vez, li um livro que estava falando de um país comunista, que ele fazia um tratamento de recuperação com viciados, né, em drogas diversas, e eles tinham bastante recursos para tratar essas pessoas, e eles tinham um índice de aproveitamento, né? Ou seja, em cada 100 pacientes, em cada 100 viciados que chegavam para ser tratados, eles tinham um aproveitamento entre 15% e 20%. Isso com aparelhagem moderna, até para questões de sangue, fazer transfusão de sangue, que injetava coisas na veia. Então, fazer uma série de tratamentos e tinha um aproveitamento de 15%, por exemplo. E eles ficaram sabendo de grupos que eles perseguiam, né? Que nas suas igrejas eles tinham locais como centro de recuperação, que eles pegavam como no meio do mato, numa fazenda, e colocavam pessoas lá, e a única coisa que eles tinham era a Bíblia Sagrada e oração. A Bíblia Sagrada e oração. E aquele país, ele acabou por até parar de perseguir os cristãos e dar recurso aos cristãos para eles poderem tratar os viciados. Então, se vocês só com Bíblia e oração, vocês conseguem aí percentual de 70%, 80%, vocês com as aparelhagens, vocês vão conseguir ainda mais. Então, a Bíblia, claro, ela tem um poder transformador e pode fazer o homem a sair de uma hora em que ele está vivendo como um animal irracional, matando, tirando vida,
e em outro momento ele está defendendo a vida. Essa transformação instantânea aconteceu com o apóstolo Paulo. Okay? Então, a Bíblia, como palavra de Deus, ela transforma. Se eu usar muitos argumentos, palavras minhas, para tentar convencer uma pessoa de algo, eu posso trabalhar muito por muitas horas, mas às vezes usar a palavra de Deus, ela faz uma diferença muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, como está escrito. É diferente. E eu sempre conto, quando eu estou dando essa aula, eu conto um exemplo. Na época de jovem, né? Eu entrei para a igreja, teve outros jovens também da redondeza, do bairro onde eu morava, que entraram para a igreja, e teve colegas que não entraram. Então, um colega nosso que não entrou para a igreja, ele acabou se envolvendo em umas coisas erradas, foi preso. Estava num presídio, e lá nós ficamos sabendo que ele aceitou Jesus. E aí, um amigo, né, que tinha entrado para a igreja também, resolveu mandar uma carta para ele. Escreveu a carta e recebeu depois uma carta de volta reclamando. Ele falou, poxa, eu estou aqui preso, eu queria ler um texto da Bíblia, eu não tenho Bíblia aqui, você não escreveu nenhum versículo bíblico para mim. Aí esse amigo ainda falou assim, poxa, Levi, eu escrevi mensagens bíblicas, né, mas só que com as minhas palavras. Eu falei, mas é diferente quando nós dizemos que está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo dizia como está escrito. E ali abrimos aspas e colocamos o texto da Bíblia na íntegra. Né? Então, o que nós percebemos é que o Espírito Santo ele tem um compromisso especial com essa palavra. Ela é a palavra de Deus. Tanto que quando nós falamos sobre bibliologia, as teorias da inspiração da Bíblia, nós dizemos o seguinte: o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta. Bom, tudo indica, ele diz que escreveu uma carta à igreja dos Laodicenses, ok? Nós sabemos também que ele escreveu uma carta à igreja de Corinto. Será que essas cartas, quando o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo teve a mesma inspiração? Não. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios fazia parte do plano de Deus que ela entrasse no cânon sagrado. Então Deus deu uma inspiração especial ao apóstolo Paulo para ele escrever essa epístola sem erro. É claro que os hereges aí, liberais teológicos, vão dizer que isso é conto de fadas, mas nós vemos até pelo tópico que eu falei anterior com vocês, de que as profecias bíblicas se cumprem. Tá bom? Então, essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi uma inspiração especial. A inspiração do apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Laodicenses não foi especial. Por quê? Não fazia parte do plano de Deus ter essa carta, né, no Novo Testamento. Então, a inspiração do apóstolo Paulo nessa carta aos Laodicenses é a mesma inspiração que você tem quando você vai escrever um sermão para uma pregação, para uma mensagem para crianças ou para adultos, para uma aula na escola dominical. A inspiração é a mesma, ok? Então a Bíblia, como palavra de Deus, ela transforma, né, o caráter do homem, ok? Número 10, a Bíblia é um documento histórico. Eu coloquei como exemplo aí a existência do Império Assírio, né, que os arqueólogos afirmavam, até o século XVIII, eles afirmavam que esse império nunca existiu e a sua capital, cidade de Nínive, também nunca existiu. Esse é um exemplo. O mesmo eles falavam da Babilônia, diziam que a Bíblia contava a lenda, e a Bíblia foi confirmando uma cidade, outra cidade, ou seja, a Bíblia realmente ela tem também um valor histórico. O propósito da Bíblia não é contar a história da humanidade. O propósito da Bíblia é contar a história da salvação da humanidade. Como o homem, infelizmente, pecou com o primeiro casal e tudo que Deus fez na história e faz para salvar a humanidade. Esse é o plano de Deus. Mas nesse plano de Deus nós também vemos a história, ok? Nós também vemos a história. Vemos, claro, a história hoje ela é dividida
entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque a humanidade viu a seriedade, como a vida de Jesus Cristo realmente mudou o mundo, ok? Número 11, grandes profecias bíblicas que se cumpriram. Então, a primeira que eu coloco aí, o retorno de Israel a Canaã. Irmãos, há 200 anos atrás, que nós consideramos no ano 1800 que acabou a perseguição ao Evangelho. Por quê? Foi nessa data que na Europa, a França, na Revolução Francesa, e os Estados Unidos também, eles publicaram, né, sua revolução na França, a Constituição dos Estados Unidos, e como esses países eram até próximos, de uma certa forma, aliados na libertação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, eles colocaram uma regra como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. O anticristo vai dar um jeito de derrubar essa regra em algum momento, ok? Mas foi estabelecida essa regra, tanto na Revolução Francesa quanto nos Estados Unidos. Antes disso, as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, elas eram mortas implacavelmente, né? Temos história tanto da Igreja Católica quanto das igrejas protestantes. Lutero defendia a morte dos cristãos que eles chamavam de anabatistas, ok? Então, só em 1800 que essas igrejas começaram a ter liberdade para pregar e escrever, a partir desse fim da perseguição. E de 1800 para cá, nós começaram a surgir as literaturas afirmando que Israel voltaria para a terra de Canaã, e que depois de um tempo, Israel acabaria por reconstruir o templo, ok? Então, olha, Israel retornou para a terra de Canaã. Israel está muito perto de construir o templo. Saiu notícia agora que eles estão construindo já um metrô e um aeroporto especial. A pessoa vai chegar nesse aeroporto, ela vai para um local especial. Qual é o local? O templo. Israel está muito perto de construir o templo. Então, há 200 anos, nos anos 1800, começou-se a ensinar isso, ok? Bom, Israel voltou, se cumpriu. Hoje Israel está perto de construir o templo. E aí também as outras profecias que a Bíblia faz em relação a esse templo que vai ser construído vai existir durante a grande tribulação. A Bíblia diz que o anticristo vai tentar sentar-se nele, querendo parecer Deus, tá ok? E essa profecia também, agora com o templo sendo construído, ela poderá se cumprir. Então nós vemos que realmente o tempo está próximo. Bom, outra profecia bíblica cumprida, a destruição do templo. Eu falei que o templo está para ser construído, né? Mas o templo também ele foi profetizado que ele seria destruído, ok? Se você abrir, tiver com a sua Bíblia aí, abra em Lucas, capítulo 21, versículos 20 até o 24. Vou ler Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Bom, para entender, Jesus está aqui em Lucas no segundo sermão profético. Jesus pronunciou 3 sermões proféticos, tá bom? Lucas relata 2 e Mateus relata um terceiro, ok? Esse sermão profético aqui, ele tem umas características bem diferentes do sermão profético de Mateus. Ele foi proferido até para a igreja como um sinal durante a história da igreja, ok? Veja o versículo 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então aqui Jesus fala que Jerusalém seria destruída, ok? Jesus então fez essa profecia e, como eu disse, a história comprovou. Ela cumpriu-se 41 anos depois. Jesus está falando para a igreja, ó, isso vai ser um sinal para vocês, tá ok? Jerusalém será desolada, ou seja, será destruída. Ele diz, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela, porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Tudo isso se cumpriu no ano 70. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E isso se comprova, porque os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém, e vão chegar a um ponto deles proibir que os judeus morem em Jerusalém, e vão proibir que os judeus ensinem a lei em qualquer parte do império, ok? Então foi realmente uma ira sobre eles, e eles morreram, caíram ao fim da espada, e para todas as nações foram levados cativos, foram espalhados. Isso se cumpriu no ano 70 e no ano 135, foram duas ações sobre Jerusalém, né, dos romanos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha, Jerusalém até hoje está pisada pelos gentios. Quando que isso começou? Começou no ano 70. Agora, quando que o tempo dos gentios vai se completar? Bom, nós estamos vivendo os tempos dos gentios, né? Porque Jesus Cristo disse claramente que no ano 70, o tempo dos gentios ou está iniciando ou já existia, já tinha começado, tá bom? Provavelmente começou, como está contando, como a era da igreja, ok? Mas Jerusalém, Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter isso como um sinal profético para vocês na história da igreja. Jerusalém será destruída, os judeus serão espalhados pelo mundo, isso se cumpriu, ok? Tá bom? Mas ele dá um tempo para que os judeus voltem. Ele diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Bom, Jerusalém, ela hoje ainda não pertence a Israel. Vocês sabem que teve até um evento que o Donald Trump, ele mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, mas Jerusalém oficialmente ainda não pertence a Israel. Tanto que Israel hoje ainda não construiu o templo. Por quê? Porque existe uma pressão árabe sobre aquela região, e eles têm lá uma mesquita, não pode mexer na mesquita. O que vai acontecer nós não sabemos, mas nós estamos vivendo esse tempo dos gentios, e está sendo profetizado aqui que Jerusalém será pisada por um tempo. Em algum momento Israel vai dominar sobre Jerusalém, e a religião que Deus fundou com Abraão, ela vai ser a religião que vai dominar em Jerusalém. Então essa profecia se cumpriu perfeitamente, e nós estamos vendo hoje essa profecia se cumprindo, né, bem claro diante dos nossos olhos. E junto com essa profecia tem outras profecias se cumprindo, porque, por exemplo, a profecia bíblica, a lei bíblica, melhor dizendo, ela dizia que o templo, para ele ser ungido e serem ungidos os sacerdotes, era necessário ter uma novilha vermelha, sem mancha. E a história comprovou que há 2000 anos não nascia uma novilha vermelha sem mancha em Israel. E nasceu há alguns anos uma novilha vermelha, agora já estão dizendo que existem 5 novilhas vermelhas, ou seja, eles podem a qualquer momento consagrar o templo. E essa é uma profecia muito viva. Vai dizer que isso é obra do acaso? A Igreja Católica, as igrejas protestantes diziam e dizem que Israel não faz mais parte do plano de Deus, dizem que Israel nunca se reergueria como nação, enquanto os dispensacionalistas diziam que sim. Né? O século XX mostrou que eles estão errados, que nós estamos certos, ok? E o que eles falam sobre Israel, que não existe nenhuma profecia para se cumprir Israel, nós estamos vendo a profecia se cumprir, ok? Nós estamos vendo a profecia se cumprir. O capítulo, o tópico 11.3 diz a profecia sobre os grandes impérios, né? Em Ezequiel 12:28 diz, por isso dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, já não será protelada nenhuma de minhas palavras, o que eu falar se cumprirá, oráculo do Senhor Deus.
Bom, eu coloco aqui como uma profecia do grande império sobre as profecias que Daniel fez no capítulo 7, tá bom? No versículo 1 a 8. Eu já comentei um pouquinho sobre isso em outro tópico. Agora eu vou aqui detalhar. Eu vou ler com vocês Daniel capítulo 7, versículo 1 a 8 e vou comentando, está aí no livro, né? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Ou seja, o mar grande é o mar que faz fronteira com Israel. Os 4 ventos do céu, essa expressão é usada por outros profetas e sempre está falando das nações e do seu desejo de dominar, tá ok? O versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Por isso eu falei para vocês no outro tópico que esses animais, eles estão simbolizados. Veja, é um animal. Vocês sabem que os Estados Unidos e a Inglaterra, eles têm uma aliança que estiveram juntos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Quando teve a Guerra das Malvinas aqui entre Inglaterra e Argentina, que a Argentina não tinha condições de enfrentar a Inglaterra, os Estados Unidos ajudou a Inglaterra. Eu vi que teve um navio argentino que foi atingido numa área aqui do Atlântico, que a Inglaterra não possuía radar capaz de identificar aquele navio. Só os Estados Unidos tinham. Então eles falaram, isso aí foi a ajuda dos Estados Unidos na época. Então eles têm uma aliança forte. Hoje eles estão numa aliança forte. A Inglaterra saiu do mercado comum europeu, né, para poder de novo fortalecer a sua aliança com os Estados Unidos e com o dólar. Eles querem manter o domínio do mundo, é o que eles querem manter o domínio do mundo. Então aqui esses 4 animais, o primeiro leão com asas de águia, ele é exatamente, Daniel está vendo os Estados Unidos e a Inglaterra hoje como vencedores da Segunda Guerra Mundial e na sua aliança ainda hoje. Aí ele diz o seguinte: eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando. Vamos comentar uma coisa com vocês sobre esse versículo 4 que nós lemos. Esse versículo, ao mesmo tempo, Daniel está vendo os impérios daqueles dias, que ele vê a Babilônia, o leão com asa de águia, o urso, que é o Medo-Persa, e o leopardo, que é o grego. E depois vai ver um 4º animal, que é o Império Romano. Mas ele está vendo também esses impérios no futuro, porque João, no capítulo 13 de Apocalipse, vê de novo esses animais. Tá bom? O versículo 5. E continuei olhando, e eis aqui o 2º animal, semelhante a um urso. Olha, o urso, ele era o símbolo da Média e da Pérsia, né? Mas ele também é o símbolo da Rússia, que foi o 2º vencedor da Segunda Guerra Mundial, né? Alguns colocam ele até como o primeiro vencedor, como o maior vencedor. Mas os Estados Unidos foi, na verdade, o maior vencedor. Ok? Então, Daniel está vendo, João confirma que os últimos dias seriam marcados pela força de um país que tinha o urso como símbolo. E todos sabem que o urso é o símbolo da Rússia. Na Olimpíada na Rússia, acho que foi em 1988, eles até fizeram algo bonito na arquibancada, fizeram um painel em que na abertura formou um urso piscando, como que celebrando, recebendo as nações, né? E quando terminou a Olimpíada, eles fizeram um painel com o urso chorando, uma lágrima caindo, muito bonito. O urso é o símbolo da Rússia. Então Daniel e João, eles tiveram uma visão que retrata os últimos dias que nós estamos vivendo. Então ele viu esse urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne.
Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, que foi-lhe dado domínio. Então, por que o leopardo? O leopardo ele é uma mistura de animais, leão, pantera, tá bom? Porque o leopardo ele simboliza esses aliados dos Estados Unidos e da Inglaterra, os aliados com um terceiro grupo, tá ok? E tudo indica que eles aparecem no Apocalipse, porque no Apocalipse é falado em 10 reinos que vão fazer uma aliança com a besta que sobe do mar e com a besta que sobe da terra. Eles se unem. E interessante, olha só que cumprimento profético. Se você procurar na internet, você vai encontrar que o Emmanuel Macron, ele propôs uma aliança de 10 países europeus para ajudar na paz do mundo. Essa aliança está formada já com 9 países. E o 10º é a Itália, que está respondendo se entra ou não. Ou seja, segundo a profecia, esses 10 reinos, eles estarão junto com o anticristo, liderando a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, não é um cumprimento profético. O versículo 7 diz: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, que todos interpretam ser o anticristo, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, falando do anticristo. Ou seja, ele fala dos animais e fala de um 4º animal. O 4º animal que seria da história o Império Romano, mas ele também é futuro, ok? Ele também é futuro. Por quê? Porque o Apocalipse ele fala em bestas num determinado momento da grande tribulação, fala na besta que sobe do mar, na besta que sobe da terra, e numa confederação de 10 reis que fazem uma aliança tríplice, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e os 10 reinos. Só que chega no momento da grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, a Bíblia fala em uma besta só. Por quê? Porque o anticristo vai unir todos os países do mundo. Vai unir a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, os aliados, seja o leopardo, né? A besta que sobe da terra, que é o dragão, que aí parece estar falando também da besta chinesa, tá bom? Ele vai unir todos eles em uma besta, em um poder, para combater Israel, acreditando que agora Israel será destruído. E segundo a profecia, diz que é nesse momento que Jesus Cristo se manifesta para salvar Israel, porque foi nesse momento que Israel se converteu ao Senhor.